pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje eu vou resolver aqui os dois exercícios que faltaram da lista 2, tá? Então realmente estão faltando algumas cotas. Eu fiz aqui os exercícios, né? Alguns resultados eu precisei estimar também uma distância, mas está aqui o resultado final. Então vou fazer junto com vocês aqui a forma como eu consegui obter essas figuras, tá bom? Então vou trazer aqui para o cantinho e vou começar aqui colocando a primeira figura aqui, que seria esse abridor aqui, uma ferramenta. Não sei dizer muito bem o que seria isso, tá bom? Como que eu começo, né? Como que eu acho que seria interessante começar? Vou começar com essa circunferência aqui do meio, né? Por quê? Porque ela é que é a nossa referência, né? Nosso cruzamento sai tudo daqui. Então vou começar por ela ali, ó, de raio 5. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui a figura. Pronto, para ficar mais proporcional aqui. Feito isso, eu vou fazer agora essas linhas de cruzamento aqui que vão ser a minha referência, tá? Então, vou fazer uma linha. Daqui a aqui ela vai ter 32. Daqui a aqui ela vai ter 32 também, ó. Arroba 32 num ângulo de 150. E aqui eu vou dar um mirror, né? O espelhado com o F8 ligado, né? Para ficar sempre proporcional. E colocá-los aqui na posição. Feito isso, eu sei que nessa extremidade eu vou ter uma circunferência de raio 5, e nessa extremidade aqui eu vou ter outra circunferência de raio 5. Tá? Ótimo. Feito isso, eu não tenho esse raio aqui, mas eu consigo deduzir que eles estão partindo da mesma origem aqui, certo? Então, vou falar que o meu raio, ou melhor, que eu vou fazer uma circunferência daqui até aqui. Porque eu devo ter certeza que ela vai passar por esses dois pontos. E a outra circunferência daqui, deixa eu dar um extend aqui nessa linha, ó. Vou vir aqui do lado do trim, tem um comando chamado extend, que ao contrário de estender, de cortar, ele vai esticar. Então, vou esticar isso aqui até aqui, tá? Para poder chegar bem nesse ponto que eu quero. E vou fazer aqui um círculo novamente, ó, com o raio aqui, até esse ponto aqui, que vai ser a minha referência. Feito isso, eu consegui obter essa situação aqui que eu queria, tá? Vou fazer uma outra circunferência aqui de raio 10. Vou fazer do outro lado aqui também. E essa daqui eu também posso fazer utilizar um extend aqui, ó, para fazer a mesma coisa. Vou fazer uma circunferência daqui até aqui. Pronto, para fazer esse outro acabamento aqui, beleza? Feito isso, eu posso cortar todas essas figuras aqui. Então, venho aqui, corto aqui, isso, deixar bem certinho aqui a nossa figura. Então, aqui tá ótimo, até aqui tá beleza. Então, essa daqui eu posso cortar também, ó, porque isso aqui é só um prolongamento, e essa daqui eu já jogo fora. Então, eu já tenho toda essa parte aqui vou chamar isso aqui de cabeça da minha peça. Não sei muito bem se é a cabeça da peça, mas vou chamá-la de cabeça da peça. Fiz aqui toda essa curvatura. Uma outra informação que eu tenho é que a partir daqui, ó, se eu andar 62,9, então eu vou andar 30 mais 32,9. Andei e descer aqui, ó, uma distância qualquer, porque daí eu vou fazer o extend, eu vou usar o extend para estender essa linha até aqui. Porque é bem no prolongamento dessa linha aqui, eu sei que vai estar o centro dessa circunferência, correto? Então, venho aqui agora e faço que o centro dessa circunferência aqui de raio 5 e a outra aqui de circunferência raio 7,5, tá? Então, fiz aqui, já cheguei, encontrei esses dois pontos aqui, certo? Feito isso, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que tem uma linha, vamos ver como que eu vou fazer aqui, que ela tá paralela a essa linha que tá aqui, certo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer meu offset nessas distâncias. Então, se eu sei aqui que meu offset é 7,5, vou colocar aqui 7,5 e vou dar um offset nessa figura para cá e nessa linha para cá, tá?
Feito isso, ó, então eu posso cortar agora essa figura aqui, vou cortar. Opa, aqui não precisava cortar. Aqui eu vou cortar aqui, aqui, cortar aqui também, deixar bem acabadinho. E vou cortar só essas aqui, tá? Vou cortar essa daqui e essa daqui. Agora as outras linhas que sobraram a gente já pode jogar fora. Então eu desenhei essa perna aqui, correto? E ele fala aqui pra mim que nessa distância de 30, ele tem uma circunferência de raio 4. Só que a hora que eu digito essa circunferência de raio 4, ela não bate aqui nessa distância de raio 30. É só que eu já tinha verificado anteriormente, tá? Essa distância aqui provavelmente está errada. Então, se eu corrigir essa distância aqui, ao invés de 30, eu colocar essa distância aqui para 23, ó, 23, ele vai dar certinho aqui essa circunferência de raio 4, tá? Então, coloquei aqui 4 e ela vai coincidir aqui, que eu já tinha feito o teste anteriormente. Então, essa cota está errada, tá bom? Então, com 23 aqui nessa distância vai dar certo. Então, vou tirar aqui, vou dar um mirror, né? Eu vou espelhar essa peça para cima. Opa, aqui, pronto. E agora a gente vem aqui com o trim e corta essa peça. Então, eu vou formar essa curvinha aqui correta. E agora eu posso fazer direto aqui um fillet, né? Então, essa linha aqui eu não preciso mais, posso apagar. E essa aqui eu também não preciso mais, posso apagar. Deixa eu cortar aqui com o trim também, pronto. Então, falta só esse acabamento, que eu vou fazer com um fillet de raio 27. Agora eu vou filetar quem? Essa curva e essa linha. Essa linha e essa curva. Pronto, finalizei ali a nossa peça. Essas linhas estão aqui só como referências, né? A gente pode apagar. Então, a única informação errada que a gente tinha aqui era essa distância, tá? O resto deu pra gente conseguir fazer só com as informações que estavam aqui. Porque ficou bem errado aqui, tá? Então, eu consegui arrumar e resolver esse erro que estava previsto aqui no... Melhor, que não estava previsto, né? Que estava contemplando aqui no desenho, né? Que a gente passou aqui esse erro de medição. Cotou 30, mas na verdade deveria ser 23. Então, vou pegar aqui, ó. Vou até colocar aqui a cota correta. Ele deveria ser isso daqui, tá? O resto aqui tudo dá certo. Daqui até aqui. 39,9, que é essa distância, essa diferença, né? Então, se eu tirei 7 para cá, precisei adicionar 7 para lá. E daí finaliza a figura. Quero fazer as linhas de centro. Lembrando aqui, ó. Linhas de centro, eu venho aqui em Annotate. Center line. Pronto, linha de centro aqui. Linha de centro aqui. Posso pegar essa linha aqui e esticar também, né? Vou esticar essa linha para cá. E vou esticar essa linha para cá. Pronto, tá ali nossas linhas de centro, tá? Só coloquei aqui por uma questão para lembrá-los, né, dessa linha de centro. Quero colocar uma outra linha de centro aqui, ó. Ele colocou essa outra linha de centro aqui. Pronto. Então, a partir daqui eu consigo agora colocar as outras cotas, ó. Venho aqui, ó, colocar minha cota alinhada. Opa, desculpa. Minha cota angular, falei errado. Angular. Daqui até aqui. Pronto, ó, 30 graus, tudo certinho. Tá? Então, o único problema grave aqui que a gente detectou foi essa distância. O resto foi possível a gente executar com as informações que tinham aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai para o próximo exercício. Agora, pessoal, a gente vai fazer esse outro exercício aqui da lista, que se eu não me engano ele é a letra D da lista, tá? Então, eu dei uma olhadinha. Então, vou começar também aqui pelo centro, né? Que são informações que eu tenho. Então, vou começar aqui fazendo uma circunferência de diâmetro 30 e uma outra circunferência aqui, ó, de diâmetro 72,7. Então, fiz essas duas circunferências aqui do meio. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Vou deixar minha peça um pouquinho maior. Aí, pronto. Fica mais fácil agora da gente trabalhar. Então, vou trazer mais ou menos nessa posição aqui.
e continuar, tá bom? Deixa eu salvar esse arquivo aqui pra gente não correr o risco de perder. Então, vou salvá-lo aqui como lista 2. Pronto. Feito isso, o que eu tenho de informação a partir disso daqui? Eu sei que passa uma linha, que ela vem a partir do quadrante até a tangente aqui. Então, vou fazer uma linha do quadrante que passa tangenciando essa outra circunferência aqui. Pronto, essa é a informação que eu tenho, tá? Vou fazer isso para os dois lados. Então, vou espelhar para o lado de cá. Fiz aqui como se fosse um cone de um picolé, né? Fiz aqui esse Vzinho. Agora, a partir daqui, eu sei que eu tenho na altura de 102, eu tenho uma outra circunferência aqui a partir do centro. De centro a centro aqui, eu tenho uma outra circunferência numa distância de 102. Então, eu vou colocar uma outra circunferência de raio de diâmetro 28. Uma outra circunferência de raio 30. Certo? Eu acho que só. Beleza. Então, eu fiz essa daqui. Essa daqui eu vou fazer depois com essas informações que eu tenho pra cá. A informação que eu tenho pra cá é a seguinte. Eu vou trazer uma linha de tamanho qualquer, mas lembre-se que ela tem que estar ortogonalmente ligada aqui, ó. Então, fiz uma linha e eu vou estender agora essa linha. Então, venho aqui no meu home, venho aqui no extend e vou estender quem? Essa linha aqui, ó. Então, vou estendê-la até aqui. Por que eu estendi essa linha? Porque é justamente esse prolongamento dessa linha aqui está no centro dessa circunferência aqui, ó. Então, se eu fizer o prolongamento aqui, ele vai passar no centro. E essa circunferência aqui, eu sei que ela tem diâmetro 10. E essa outra aqui tem diâmetro 20. Pronto, fiz aqui as duas circunferências, tá? Então, essa linha tá aqui. Ok, fiz. E aqui, ó, a gente vai ter, com essa linha, ela faz uma circunferência aqui, ó, de raio 10. Então, venho aqui no fillet de raio 10 e vou fazer esse acabamento aqui, ó. Pronto, fiz esse acabamento, tá bom? Fiz isso, vou fazer agora do outro lado aqui um espelho, ó. Vou espelhar isso aqui pro lado de lá. Essa linha que ficou, como tinha uma aqui pequenininha, eu vou apagar, jogar lá fora pra não me atrapalhar. Fiz isso daqui, ó, então eu já tenho essas duas informações. O que tá faltando aqui? Essa circunferência maior. Essa circunferência eu sei que tem diâmetro 153,5. Então, vou pegar aqui, tem uma ferramenta de calculadora aqui no MATLAB também, ó. MATLAB não, desculpa, no AutoCAD, perdão. Só para deixar aqui visível para vocês. Então, vou fazer a continha aqui, ó. 153,5 dividido por 2. Então, eu sei que 76,75 é o raio dessa circunferência aqui, tá? Então, vou fazer uma circunferência de tangente, tangente, raio. Então, vou tangenciar essa daqui até essa tangente aqui de raio 76,75. Pronto, já fiz esse acabamento aqui. Feito isso, a gente corta essa figura. Essa linha aqui eu não preciso mais. Tá feito. Então, esse pedaço aqui já tá pronto. Falta fazer só essa curva aqui. Essa curva aqui é uma informação que ele não deu. Que isso eu tive que fazer alguns testes aqui para chegar num valor razoável, tá? Que também é com tangente, tangente, raio. Então, venho aqui e faço, que eu quero uma tangente aqui, eu digitei um raio de 65, que ficou um tamanho... 60 já tinha ficado bom, mas eu acho que 65 eu fiz agora a segunda versão, que eu acho que fica mais interessante ainda. Então, vim aqui, fiz com raio de 75, ó, apaguei aqui, para fazer essa curvatura aqui. Então, faltou essa informação. Ele não tinha passado para nós qual que era esse raio aqui. Então, olhando aqui, eu deduzi que fosse esse valor aqui, tá bom? Então, fiz aqui de um lado, apaguei com o trim, e agora eu vou fazer um mirror pro outro lado aqui, e apagar com o trim novamente, ó. Pronto.
apaguei com trim novamente, então eu já formei toda essa figura. Formei aqui, tá? E agora, eu vou dar um trim aqui para apagar essas linhas aqui. Que essa eu não preciso. Pronto. E agora eu vou espelhar não, desculpa, eu vou fazer um comando aqui do array, né, que é um array polar, para que a gente possa copiar isso daqui de uma forma, com uma referência circular. Então, venho aqui no meu array polar, vou rodar toda essa figura aqui, ó. De que ponto? A partir desse centro. Ele vai abrir aqui, tem que esperar ele carregar um pouquinho. E eu quero 4 itens. 4 itens. Automaticamente ali ele vai fazer todas as contas. Deixa ele atualizar. Pronto. Tá feito. Então, fiz o array aqui com 4 itens. E tá feito aqui a minha pecinha. Falta só esse acabamento aqui, que é com raio de 10, né? Que é o diâmetro 20. Como eu fiz um array, se eu tentar fazer aqui um fillet, vamos ver se ele vai deixar. Raio 10, eu acho que não, porque ele se transforma, quando eu faço um array, ele se transforma num objeto único. Então, eu tenho que explodir esse array. Então, como que eu faço? Eu venho aqui no explode. Então, explodiu o meu array. Agora, ele voltou a ser objetos independentes, tá? E a partir de agora, eu posso fazer um fillet aqui, ó. E finalizar a minha peça. Pronto. Então, ficou bem próximo, né, ao que está proposto aqui, e realmente faltou essa informação aqui desse raio, tá? Então, eu deduzi que fosse dessa forma. Aqui, se vocês olharem, também não ficou legal, ficou maior do que o desenho que está exposto aqui, porque provavelmente esse raio que ele propôs aqui, ó, de 153,5, que é o diâmetro, ele foi muito pequeno. Eu faria com um raio um pouquinho diferente. Se pudesse melhorar agora, eu faria com tangente, tangente, raio também, né? Então, faria com essa tangente aqui, essa tangente aqui, e o raio eu colocaria 170. O 170 ficou muito... 170 não. Deixa eu ver aqui. Vou fazer de novo aqui. Acho que 160 eu tinha feito quando eu testei. Aqui. Vou fazer aqui. A gente pode mexer também um pouquinho no nosso desenho até ficar tangente. Fica mais perto aqui. Tangente, tangente, raio 160. Poxa, também não deu 160? Ah, desculpa. Aqui é o diâmetro, né? Perdão. Que tá 153 o diâmetro. Então, o raio deu 76. Então, eu esqueci de fazer a divisão por 2. Então, vamos lá. Então, a tangente aqui, a tangente aqui. Então, se eu tinha feito com 160, que eu falei pra vocês, então eu tinha colocado 76, então vou colocar aqui 80. 80 ele fica um pouquinho mais baixo aqui, ó, fica um pouquinho melhor. Só que eu tinha colocado 90, se eu não me engano. A gente não decora todos os números aqui. 90. Ó, fez pra baixo. Tangente. Chegar mais perto aqui. Tangente. Tangente e raio 90. Isso, com raio 90 ficou legal, tá? Foi o que eu tinha feito aqui anteriormente. Ficaria mais bonito se a gente fizesse com raio 90. Então, eu vou apagar aqui só pra... Aqui eu fiz com o valor que tá cotado ali, mas se quisesse deixar essa figura um pouquinho mais próxima do que tá na realidade aqui, eu faria assim, tá? Ficaria um pouquinho menos inclinado, deixaria um pouquinho mais abauladinho aqui, né? Posso até tentar mudar um pouquinho esse raio aqui, mas não vou mudar não, deixa ele aqui assim mesmo. Bem, já tô com a mão na massa aqui, vou fazer 85 para ficar diferente. Pronto, 85. E corto aqui agora. Ficaria um pouquinho melhor. Então, eu tenho essa liberdade também para fazer essas adaptações, ó. Então, fiz aqui um array, a partir desse centro aqui, de 4 peças. Close. Ó, ficaria mais bonito se a gente mexesse nesse raio aqui, tá?
Mas isso é só uma frescura aqui que eu fiz, só para tentar deixar um pouquinho mais próximo do que estava na representação. Mas se vocês fizerem com esse tamanho aqui, com essas dimensões que estão aqui também, tá tudo certo, sabe? Fiz aqui só para ficar um pouquinho diferente. Bem, gente, a resolução dos exercícios era isso. Peguei, como eu falei para vocês, esse material de um livro. Infelizmente, não contava que esse livro tivesse tantos problemas com falta de cotas. Mas a gente resolve aqui para vocês e traz a solução para que vocês possam conseguir resolver, tá bom? Então é isso, um abraço e bons estudos para vocês.